A parte importante, nós temos o visor, o visor, ou a tela, ou o mostrador. Essa parte é uma parte muito importante porque é onde eu vejo, no smartphone, é a própria tela. A tela que no smartphone ela tem uma ligação direta com o teclado, ela está ali sobre o teclado, o touch está sobreposto à tela ali, onde tem os comandos. Nós vamos entender um pouco melhor isso também, como que ocorre o comando direto dentro do software. Então esse curso ele tem uma pretensão, isso aqui tudo é uma parte conceitual, onde eu identifico cada uma dessas partes como um complemento de um todo, onde a memória ela tem um programa que vem gerenciar toda essa parte. Muitas das vezes a memória gerencia até comandos específicos na fonte. E para nós chegarmos a esse entendimento, nós partimos do entendimento de como que ocorre a transformada da corrente, da energia que chega até nós através da concessionária elétrica, através do abastecimento elétrico, até ser convertido uma energia que tem essa propriedade de nos trazer um efeito através desses eletrônicos, um notebook, um smartphone, um ar-condicionado, uma geladeira, um micro-ondas. Como que essa eletrônica manifesta esse funcionamento e como eu, através desse método de identificação dessas 5 grandes áreas, eu consigo fazer essa intervenção para a correção desses eletrônicos. Então, o entendimento dessas áreas eles são realmente muito importantes como um conceito. Eu estou falando aqui, até de uma forma até mais, vamos dizer assim, mais dinâmica, mais rápida, mas depois a gente vai parar em cada momento, em cada etapa, vamos repetir, vamos ter uma assessoria também específica, nós temos um suporte específico, então para cada aluno terá também um grau de desenvolvimento. Para cada um dos nossos alunos eu sei que tem um objetivo específico. Tem aluno nosso que tem o objetivo de manutencionar placas de ar-condicionados. Tem aluno nosso que tem um objetivo, através desse método, manutencionar placas de notebooks. Então, através desse método, você consegue fazer manutenção eletrônica, especificamente de placas, através dessa perícia localizada. Mas para isso vamos partir desse princípio. Na energia elétrica convencional eu tenho lá fase, eu tenho fase, tenho neutro, tenho até o terra. Para cada um desses elementos eu tenho um potencial, eu tenho uma realidade de um potencial elétrico, de uma norma específica. Nós não vamos entrar muito nos parâmetros da energia elétrica especificamente, porque também é necessário primordialmente, preponderantemente, os critérios de segurança. Os critérios de segurança, quando eu falo sobre energia elétrica advinda lá da concessionária elétrica, no potencial de corrente alternada, oferece um risco muito grande. Então, quando eu vou fazer manutenção de eletrodomésticos, geladeira, que seja qualquer eletrodoméstico, televisão, televisores, toda ordem, eu tenho que ter uma noção muito precisa dos perigos elétricos. Depois também eu vou gravar uma aula só sobre segurança. Já temos aqui uma alocação específica só para segurança, porque também nós devemos ter essa noção. Então, alguns eletrônicos eles só funcionam se tiver o devido aterramento. Então, vamos passar a partir da premissa do que, no geral, no Brasil como um todo, nós temos o neutro, o neutro é zero, ele tem um potencial, um comportamento zero, neutro, por isso realmente é neutro. Ele não tem uma variação no decorrer do tempo, ele permanece num potencial, ou deveria permanecer num potencial muito próximo do terra, que é zero. Geralmente eu posso até ter uma diferença de potencial, ou seja, uma energia entre o terra e neutro, mas isso teoricamente não deveria existir, porque o neutro ele deveria ter um potencial realmente próximo do terra, um aterramento bom, fazendo com que não haja variação elétrica de diferença de potencial, que exista energia realmente. E como eu falei, depois eu posso entrar mais nesses critérios relacionados ao potencial.
Em geral, a fase ela pode ter, né, só pela fase em si, ela pode ter um potencial a partir, em comparação com o neutro, 220 volts, e o que é mais comum, 127, né, 127, isso aqui, AC, VAC, né? Então nós temos esse cenário no, vamos falar, nacional, em relação à distribuição elétrica nacional. Isso partindo de um princípio que nós estamos tratando de equipamentos, de aparelhos, de eletrodomésticos, ou seja, como o próprio nome já diz, fora da indústria, né? Dentro dos domicílios, dentro até de um comércio, dentro de um escritório, dentro de algumas edificações que não tem grande demanda energética, não existe cargas indutivas, não existe grandes cargas de partida. Então tem uma série de critérios que eu estou considerando para partir daqui. Então nós vamos tomar, né, a priori, como fase 127, embora tenha em muitos lugares que eu tenho neutro 220, e tomando aqui neutro, né, potencial 0 e terra 0. Isso para nós entendermos a entrada de todo eletroeletrônico, né, todo eletrônico em si. Então, esse primeiro vídeo, esse encontro, ele é muito conceitual. Mas também eu quero falar sobre desde já, sobre a introdução da energia elétrica e essa transformada que existe da corrente alternada para a corrente contínua. E o que é isso? Corrente alternada e corrente contínua. Então é muito importante você entender que esses parâmetros, esses critérios, esses níveis, né, de energia, eles estão em corrente alternada, né? E o que quer dizer isso? Se o neutro, eu vou fazer aqui uma simbologia gráfica para que também seja feito um paralelo entre aquilo que eu estou falando, né, descrevendo, e tendo como referência aqui, para que seja alusivo de uma forma gráfica. Então eu tenho aqui um neutro, né? Também nós vamos entender por que o neutro, eu só posso chamar de neutro e não de negativo. Negativo dentro da corrente alternada, ela não existe, porque em um momento ele vai ter uma referência, em outro momento outra. Então eu tenho a fase, né? Eu posso começar assim, ó, fase. Essa fase ele terá no decorrer de um tempo, eu tenho aqui, ó, tempo, e aqui eu tenho o nível, né? Vamos dizer aqui, amplitude, o nível mesmo, vamos dizer, né? Eu tenho um determinado nível, eu tenho uma determinada intensidade no decorrer de um tempo. Então na fase ela decorre, daqui eu tenho um comportamento, onde aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho um comportamento de um crescimento positivo. Aqui sendo 0, aqui, a partir desse momento eu tenho um comportamento ou uma manifestação negativa dessa corrente alternada. Então perceba que nas nossas tomadas eu tenho um polo que ele é neutro, por isso quando alguns de nós já tivemos alguma experiência ruim, que em algum polo a gente leva choque, em outro a gente entende que não leva. Então é esse comportamento específico. Num eu tenho uma neutralidade, no outro eu tenho esse comportamento que vai de mais e menos. Então perceba que em determinado momento o neutro ele é negativo em relação a esse comportamento da fase, não a crista positiva. E aqui eu tenho aqui uma depressão, que é uma referência negativa, o neutro ele passa a ser positivo. Então eu não posso chamar o neutro de negativo nem a fase de positivo. Então eu tenho um comportamento específico, que ele é muito interessante nas transformadas de tensão, quando eu tenho uma tensão específica. E essa energia específica alternada, ela não vai servir muito para o funcionamento dos eletrônicos, dos eletrodomésticos, vamos dizer. Por quê? Porque a eletrônica e a elétrica, elas se diferenciam principalmente por a elétrica ser o estudo dos fluxos dos elétrons. Então aqui eu tenho um comportamento específico elétrico, ou poderia dizer eletrônica a partir do momento em sua raiz, né? Do movimento dos elétrons em si. Então o movimento elétrico.
E a eletrônica é o estudo do controle dos elétrons. Então eu preciso ter um controle específico, embora que eu tenha um controle, mas nós vemos na prática e vamos constatar cada vez mais isso, que quando nós transformamos a corrente alternada, né, o AC, para a corrente contínua, daqui a pouco nós vamos, né, vou simbolizar aqui daqui a pouquinho como que é essa corrente contínua, né? Vamos colocar assim, ó, DC ou CC, né? Ou CA, vamos dizer, corrente alternada, né? Ou aqui do inglês, alternate current, aqui direct current ou corrente contínua simplesmente. Se eu simbolizar aqui no decorrer do tempo, numa mesma simbologia aqui gráfica, eu tenho, num decorrer aqui eu tenho menos e aqui eu vou ter um mais. Sem eu ter uma alternância, né? Aqui seria uma corrente contínua, né? Já tendo aqui um gráfico bem característico de como é a corrente alternada e como é a corrente contínua. Então isso é muito importante, esse entendimento primário, como que chega e como que é transformado para que a partir desse momento, quando eu tenho a corrente contínua, eu consiga trabalhar, eu consiga ter um efeito específico. E dentro dessa corrente contínua, dentro dos eletrônicos, a gente vê que para aumentar essa tensão, para diminuir essa tensão, muitas das vezes eu torno novamente para a corrente alternada. Perceba também que em relação a tudo isso que eu estou falando, são conceitos que são necessários para um entendimento de um todo dentro da eletrônica. Então vamos partir para um exemplo prático, mas iniciando pelo conhecimento dos elementos básicos da eletrônica, né? Pelo conhecimento dos elementos básicos. Que elementos são esses? Eu costumo repetir sempre para os meus alunos que no entendimento desses 4 elementos, são 4 elementos, né? Você conheceu toda a eletrônica. A interação entre esses elementos te coloca a par de todo o conhecimento eletrônico. Não há nenhum outro conhecimento além desses 4 elementos. Todos os outros elementos que existem são variações desses 4 elementos. Até mesmo quando eu tenho elementos que vão ser de repente com um nome um pouco diferente, ele ainda assim é uma variação desses 4 elementos. Que elementos são esses? Isso é o resistor, aqui é simbologia, eu vou escrever aqui, ó, simbologia, o símbolo, né? Símbolo. O símbolo dos elementos. Então eu tenho aqui, ó, resistor. Eu vou escrever e falar um pouco mais lento para que a gente assimile, porque essa parte aqui, embora seja introdutória, para que a gente comece a fazer uma relação entre esses elementos, que a gente consiga, além do gráfico esquemático, da relação esquemática, da leitura de esquemas, de diagramas, a gente consiga também relacionar na prática, né? A gente consiga fazer um teste, a gente consiga fazer também algumas experiências que nos atribua um conhecimento prático, né? Que desbloqueie, que destrave algumas coisas que a gente pensa que não consegue ou que não reconhece na prática um elemento. A gente vai fazer também essas experiências, porque dentro do conceito de resistor, embora seja um elemento mais simples, né? Que tem uma característica muito específica, que a gente vai também falar bastante sobre ele, que é a característica de limitar a corrente, de fracionar, né? Seguindo uma lei específica. A gente consegue de uma forma muito simples compreender, abstrair esse conceito e aplicar. Nós temos também o capacitor, né? Basicamente esse é o símbolo dele, né? Poderá ser assim também, se ele for polarizado, poderá ser assim. Nossa pretensão não é esgotarmos todas as variações, os variantes desses elementos. Nossa pretensão nem tão pouco é equacionarmos as relações ou até mesmo colocarmos em cálculo alguns desses elementos, principalmente quando nós chegarmos também
em outras famílias um pouco mais complexas. Nossa pretensão é conceituar, descrever propriedades, relacionar propriedades desses elementos, para que de posse desse conhecimento eu consiga, dentro do método de identificação de regiões dentro de qualquer eletrônico, deflagrar, identificar através de uma perícia específica no uso de multímetro ou de outros elementos, outras ferramentas como o osciloscópio, que nós vamos ver, de outras ferramentas práticas que também eu desenvolvi, identificar defeito e corrigir. Essa é uma relação muito prática para quem trabalha na elétrica, para quem já trabalha em eletrônica ou com manutenção de algumas trocas de alguns periféricos, e fazer com que isso seja de fato um aumento de ganho, para que isso seja realmente um resultado positivo contigo aí. Esse é o meu compromisso, esse é o meu empenho. Eu vou me dedicar ao máximo e te acompanhar um a um, dentro de um tempo específico para o seu resultado. Então esse é o nosso compromisso. Então aqui é o capacitor, né? É o capacitor. Aqui ainda a gente tem, vamos falar depois de cada propriedade. O capacitor ele tem uma propriedade de acumular carga, né? É uma carga eletrostática através de campo elétrico, né? Tem um campo elétrico no qual ele armazena essa carga. Ainda tem um outro componente, que é o indutor, né? O indutor ele pode ser assim, ele pode ser assim, quando é núcleo de ferro. Quando ele é assim, ele é núcleo de ferrítio, né? Então ele tem aqui, estou colocando aqui as simbologias, os símbolos principais, né? Aqui é o indutor. O indutor, ele tem uma característica muito parecida com o capacitor, que é de armazenar carga elétrica, só que ao invés de armazenar num campo elétrico, ele armazena através de um campo magnético. Nós vamos entender um pouco melhor isso também, como que é o comportamento, e nós vamos prestigiar principalmente aqueles que mais manifestam defeito. Olha, eu já fiz mais de 30 mil intervenções em eletrônicos. Eu trago para vocês o que há de mais prático, embora eu possa aqui teorizar, desenvolver, calcular, chegar em diversos entendimentos teóricos. O que eu tenho para passar para vocês é um nível muito prático. No entendimento, eu entendi depois de bastante tempo que o teórico ele vai embasar, ele vai conceituar, a gente vai para dentro de um eletrônico muito bem embasado, dentro desses parâmetros, dentro de identificação de cada bloco. Mas, no entendimento prático, a gente consegue de repente ter um resultado acelerado. Porque às vezes a gente fica numa pesquisa, essa pesquisa se desdobra, né? Então, muito bem, eu tenho um resistor, eu tenho um capacitor, eu tenho um indutor. Essa formação compõe o conjunto dos 4 primeiros elementos passivos, né? Que constitui todos os eletrônicos, né? Existentes. E aí eu tenho o que eu chamo de família, né? Família 2 semicondutores. A família dos semicondutores. Essa família dos semicondutores, elas iniciam pelo diodo. Esse aqui é o símbolo, ó. Vou escrever aqui, ó, o símbolo. É o símbolo aqui, o símbolo esquemático. Símbolo. Esse símbolo vai te acompanhar por todo o estudo. Depois nós vamos mostrar a pecinha também, que é muito importante. Mostrar, medir, ver, desenvolver. Esse conceito, eu estou mostrando isso mais a critério de uma conceituação. É importante dentro desse conceito que você tenha o entendimento global, onde a gente vai chegar, de onde a gente parte, para que realmente a gente visualize lá na frente. A gente tem aqui, ó, o transistor, né? Transistor de junção bipolar. Eu tenho aqui uma versão chamado BJT.
bipolar junção transistor, né? Ou transistor de junção bipolar, TJB, né? E eu tenho essa aqui é a versão com essa setinha para fora aqui, ó, NPN. Eu posso ter ele aqui também nessa versão assim, ó, com a setinha para dentro, chamado PNP. Eu não vou entrar muito nessa estrutura de dopagem, de regiões, né, região de depressão, constituição de base, coletor emissor, como que constitui isso. Eu vou nomenclaturar, embora eu tenha sido o primeiro a fazer no YouTube vídeos que relacionam, eu tenho vídeos com mais de 10 anos no YouTube que demonstram funcionamentos, polarização, chaveamento, cálculos, né, que envolvem frequências específicas para cada um. A gente nota ao longo do tempo que todo esse conceito ele é muito importante a projeto. Como nós estamos fazendo aplicação à manutenção, nós vamos acelerar algumas partes teóricas, né, e desenvolver mais as questões práticas que envolvem propriamente a aplicação a alguma solução. Então é muito importante nós conhecermos os elementos, as propriedades dos elementos, as correlações dos elementos, mas dentro de uma, vamos dizer assim, dentro de um método específico de aplicação e resultado. Então, dentro dessa família dos semicondutores, eu tenho como base de início o diodo. O diodo eu tenho aqui, ó, o cátodo, eu tenho o anodo, né? Aqui eu tenho a base, né? A base aqui ó, na pontinha, coletor, emissor, eu tenho ainda algumas variações, né, do transistor. Eu tenho ainda o FET, né? O FET que é Fielder Effector Transistor. Então eu tenho transistor de efeito de campo, né? No qual a simbologia é essa daqui, ó, onde eu tenho o gate, o dreno e o source, né? Esse aqui eu posso ter canal N e eu posso ter canal P, né? Eles são ao contrário, assim, ó. Canal aqui é o assim, ó, canal N e canal P, né? A mesma coisa aqui, ó, dreno, gate, source. Eu tenho ainda variações como MOSFETs, né? MOSFET. Eu tenho os IGBTs. Eu tenho a família dos tiristores. As famílias dos tiristores se dividem em duas grandes famílias, que são chamados os Rs, CRs, né? Os RCRs, e eu tenho os triacs. Então eu tenho os RCRs, eu tenho os triacs, eu tenho os MOSFETs, que são as variações químicas e mais bem constituídas a quanto a dissipação e fluxo de correntes dos FETs. Eu tenho os transistores. Eu tenho os IGBTs, que é basicamente uma mistura entre os transistores e os FETs. E eu tenho ainda, vamos dizer, os controladores de corrente alternada dentro de um determinado comportamento. E além ainda dos transistores, dos FETs, dos MOSFETs, eu tenho uma outra grande família, né, que eu posso ter os chamados os TTLs, né, e os MOS, né, são famílias de circuitos integrados ou chips, né, com melhor identificação. Esses circuitos integrados, eles vão ter comportamentos de amplificadores, de controladores, de contadores. Tudo isso nós vamos discorrer a partir do momento do estudo dos processadores, dos amplificadores, das memórias, né?
Geralmente eles têm umas simbologias para amplificador, um triângulo assim. Eles nos esquemas eles são mais ou menos os retângulos, a gente vai ver. Cada um tem uma propriedade, comunicação e tudo mais. Pois bem, então eu tenho a família dos semicondutores, que eu coloco como 4, o quarto entendimento dele, embora tenham muitas variações. Todas essas variações são variações desses dois elementos aqui. Embora quando eu tenho circuitos integrados, eu posso ter contidos nessa integração de circuitos elementos singelos como estes. Né? Aqui eu tenho o 1, o 2 e o 3. Né? No próximo vídeo nós vamos trabalhar a integração desses elementos dentro de um exemplo específico de circuitos. Nós vamos fazer um circuito dentro desse exemplo para que a gente chegue precisamente no entendimento de relação de diagrama esquemático. Mínimo.